A boa notícia se relaciona ao varejo e onde há indicadores muito contundentes mostrando que 2016 pode ser um ano da virada, pode haver a retomada das vendas e nós estamos muito alegres por esses indicadores. Esta foi a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul. Repetindo, um grande abraço neste 24 de dezembro ao nosso querido amigo presidente Roberto Pi. Nós vamos agora convidar o senhor para um deslocamento. Fomos ao Uruguai, estamos em Porto Alegre e vamos para o Rio de Janeiro, para o Copacabana Palace, para esta mensagem maravilhosa da Laurência, num dia em que temos que brindar a vida, a felicidade, o nascimento de Jesus, o Papai Noel. Até fico me lembrando de uma propaganda da igreja anglicana, publicada nas principais revistas dos Estados Unidos. Jesus olha para o Papai Noel e diz: mas afinal, de quem é o aniversário? Então, diante desta mensagem da igreja anglicana, nós vamos brindar com a Laurência no Copacabana Palace, o hotel mais conhecido no exterior aqui do Brasil. Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurentian. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A Vinícola Laurenti está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares, o que é moda agora, recasamento. Eu tenho dois amigos que ficaram um tempo separados, tem um que ficou 2 anos separado, vai recasar agora. Vai fazer uma grande festa na Laurenti lá, muito conhecido nosso aqui, participa do Pampa Debates. E renovação de votos. O senhor está quantos anos de casado? 31. Quanto? 31. 31? 31. Então, vai comemorar lá. E nos convide, claro, né? Tá certo. Lá tem cabanas maravilhosas lá. Boa sugestão. Né? Como é o nome da sua esposa? Carla Elisa. Dona Carla Elisa, está aí, estamos acertando então a renovação de votos de casamento. E não esqueçam, nós temos que ser convidados, tá? Estou me escalando aqui. O telefone para o contato, pode anotar aí, presidente. 9802-5395. Decora ou não? Decora. Qual é o número? 98. Não decorou, vai espiar, né? 395. Presidente, vamos começar pelo nosso Brasil. Como é que o senhor está vendo essa vergonha que estamos passando no parlamento brasileiro, no executivo, crise institucional de todos os lados? Não sobra no nosso sistema bicameral para nenhuma das câmaras, nem para o Senado da República, que é a Câmara Alta, nem para a Câmara Federal, né? É uma catástrofe que envergonha todos nós brasileiros, ao menos a mim e a muitos brasileiros, mas eu queria ouvir a sua opinião. Paulo Sérgio e os nossos telespectadores, é extremamente preocupante essa situação que se apresenta na política nacional e isso tem interferido de uma forma muito forte na economia e que tem apresentado resultados catastróficos. O varejo em 2015 vai finalizar agora em dezembro com uma retração de 11,08. Isso é uma das maiores retrações nas vendas dos últimos 10 anos. Nós tivemos uma retração lá em 2005 na ordem de 4,5%. E fechar com 11,08 é muito dinheiro, é muita perda de negócios e, consequentemente, isso se transmite para a geração de renda, empregos e, enfim, da manutenção de um ciclo econômico que estava avançando, que estava maturando no Brasil
e que traz muitas preocupações para os empreendedores de todos os setores, seja lá do agronegócio, da indústria de transformação, do comércio propriamente dito e, consequentemente, dos serviços. Nós torcemos para que isso se resolva rapidamente. Agora, essa resolução ela tem várias etapas a serem cumpridas. Identificar com clareza os corruptores, os corruptos, puni-los exemplarmente para que nós resgatemos a nossa autoestima e especialmente para que se retome o crescimento de um país tão próspero que é o Brasil, de um povo trabalhador, que acredita na força do trabalho, mas que, infelizmente, por decisões erradas de gestores inexperientes, como, por exemplo, aumentos de juros, aumentos de tarifas básicas, como energia elétrica, combustível, que influem diretamente na produção, encarecendo o produto e tirando o poder de compra das pessoas e afetando diretamente as pessoas de menor renda. São inconsequentes, são pessoas sem experiências e esse tipo de política é retrógrada e não tem mais espaço. Então, nós torcemos para que isso se resolva de uma forma muito rápida, porque nós estamos ansiosos para produzir pelo Brasil. Aí vem a questão do dimensionamento. Nós conseguimos dimensionar o tamanho da roubalheira. Essa, um pouco mais, um pouco menos, a gente sabe que hoje ultrapassa os bilhões ali, foi uma coisa muito fácil, né? Agora, a gente não consegue dimensionar o tamanho da incompetência, que eu acho que ela é tão grave, ela afeta tanto ou mais que a corrupção, a vida da sociedade brasileira, o erário público, que de resto é o dinheiro privado, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro privado que é colocado na mão do administrador público para administrar e o faz mal. Então aí entra dentro da incompetência as obras desnecessárias, as obras mal feitas, as obras inacabadas, e nós vivemos nesta constância no Brasil que, somada à corrupção, dá um prejuízo brutal e a gente não sabe por que o país vive essa situação terrível. Exatamente. Esse é um grande aspecto e que os nossos futuros gestores precisam olhar com muita atenção. A competência da gestão, ou seja, se você colocar alguém à frente do Ministério da Educação, ele tem que ter conhecimento de educação. Quando você colocar alguém à frente do Ministério de Planejamento, tem que entender de planejamento, de gestão, de projetos futuros. O presidente não necessariamente não precisa conhecer, mas ele tem que saber escolher as pessoas que conheçam. Essa é a verdade. A presidente, quando vai falar no Zika vírus, ela não precisa conhecer, só que ela quer mostrar que conhece, ela não precisa conhecer. É verdade. Ela sabe, ela tem que saber e ter aprovado as providências necessárias. Isso ela tem que mostrar para o país. Aí vai lá tentar mostrar o que ela não sabe. Exato. Isso aí queima de fosfato desnecessário. É verdade. Eu acho que essa tua colocação ela é muito apropriada, porque quando se é presidente, quando se é CEO, quando se é governador, quando se é prefeito, a função principal é a liderança, né? E se cercar de pessoas que entendem de cada setor, de cada segmento, de cada... Um treinador de futebol não precisa saber jogar futebol. Exatamente, de projetos, né? E que entenda e que possa mobilizá-los para que eles aconteçam dentro daquele cronograma previsto. E nós não estamos vendo isso hoje. Nós estamos vendo, sem demérito para a pessoa da presidente Dilma Rousseff, nós estamos vendo aí uma falta de liderança dos processos em consequência do regime que hoje nós temos no país, né? Então, acredito que esse problema ele é maior e talvez as cabeças pensantes, as pessoas com poder de decisão, como o parlamento, deveriam rever isso e talvez, quem sabe, mudar o regime de governança desse país. Quem sabe um parlamentarismo, um misto de parlamentarismo com presidencialismo, mas que se dividam as coisas importantes e necessárias que são, digamos assim, fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Nós estamos vendo hoje uma inércia, nós estamos vendo os governantes preocupados com a situação política e não preocupados
preocupados com a situação econômica financeira do país e de achar soluções para que isso se resolva. Nós temos hoje caos em praticamente todos os setores, né? Nós temos hoje dificuldades na saúde, nós temos dificuldade na educação, nós temos dificuldade na segurança. Ainda ontem nós falávamos a respeito disso, Paulo, a questão de que a gente fica em dúvida do que é certo, o que é errado, né? Veja bem essa questão do armamento, né? Primeiro se cria uma cultura, e eu até acho que tem fundamento, de você não ter uma arma na sua casa, de você não poder andar armado pelo risco que isso representa para a sua família. Mas o bandido está armado e o bandido sabe que a gente não pode ter arma. Então o processo está facilitado, né, para a criminalidade. Então você pergunta, é certo eu ter uma arma? Não, não é certo. Mas é certo o bandido ter a sua arma? Me parece que foi o presidente Bom que contou que teve uma loja assaltada em Gravataí durante a madrugada, e o dono da loja foi chamado. Ele pegou o revólver em casa e foi até a loja. E a polícia, ao mesmo tempo, ele chegou e foi preso porque estava sem porte de arma. Aí é que está a legislação. Nós ganhamos um plebiscito proposto pelo governo e perdemos. Porque toda a legislação foi contrária a capacidade das pessoas ter armas. E aí hoje, a ter arma e não registrar é crime. Então, e tem que registrar de 3 em 3 anos. E tudo pode ser ordenado, né, Paulo? Não, eu não defendo o armamento da população, mas sim um preparo para uma família ou para um chefe de família ter uma arma. Mas o senhor não defende, por exemplo, numa fazenda que não tem, o cara está no abandono. Imagina, 50, 100 quilômetros longe da civilização, muitas vezes, da cidade, e não ter uma arma. Quer dizer, hoje o presidente Esperotto fala isso seguidamente, aquele produtor chega no campo, está lá 3, 4 vezes abatidas, né, e roubadas a carne, deixado carcaça. Quer dizer, as coisas estão sem comando. E aí é que eu falo que nós precisamos aprimorar a liderança em todas as esferas. Federal, no governo do estado, nos municípios. Então, os princípios de gestão que são de sucesso nas empresas que assim se postam, elas utilizam a liderança, uma metodologia, ou seja, uma forma de regrar as ações, e uma equipe competente. Se nós fizéssemos isso na gestão, na governança do país e dos estados e dos municípios, certamente todos viveriam melhor. É isso que nós entendemos. Eu, se lhe disser, sorria, você não está na Bahia, o que o senhor faria? Sorria. Perdemos um amigo hoje, perdemos há poucos dias atrás o César Codorniz, muito amigo nosso. Verdade, lamentável. César Codorniz, meu amigo de muito tempo, é nosso conselheiro do Sebrae, uma pessoa muito coerente, produtiva, um homem do bem. Infelizmente, esses acidentes O senhor acontecem. quer ver? Eu lhe trouxe 2 expressões, uma de alegria e uma de tristeza. Quando o senhor vê o Eduardo Cunha, que não tem expressão nenhuma, se eu dissesse essas 2 coisas para ele, a reação dele seria exatamente a mesma. O máximo que ele faz é aqueles olhinhos assim, né? Ele não, ele no sofrimento, eu brinco, no sofrimento, no orgasmo, ele é o mesmo cara. Né? Como é que o senhor vê esta legítima cara de pau que ele apresenta depois de tudo que paira sobre sua cabeça? É uma liderança, mas uma liderança que não é exemplar, né? Não tem coerência, não tem uma vida transparente, tanto é que estão inúmeras acusações, Polícia Federal adentrando e vasculhando a sua residência. Ele diz que é normal. Normal, talvez, para quem não saiba distinguir. Mas talvez seja o ambiente que ele viva, né? Pode ser. Aí é que nós falamos, o sistema está corrompido, né? O sistema todo. E aí eu volto a falar da falta de referência que nós temos, né? O que é certo, o que é errado, né? Então, você fala com um empresário que corrompeu e ele diz, era a única alternativa que eu tinha para não deixar 5.000 funcionários desempregados. E aí você começa a duvidar o que é certo, o que é errado. Quer dizer, ele alegou numa das entrevistas que ele era só um gestor daquele dinheiro, que não estava no nome dele, que ele era um gestor. Zé Simão, usufrutuário. Então, na verdade, esse é o tipo de lideranças que nós precisamos tirar
da gestão do nosso país, né? E nós precisamos dar seriedade, que você sabe, como eu, nós viajamos muito pelo exterior. Quando se chega lá, há anos atrás, se chegava e dizia que era do Brasil, as pessoas, o Brasil, que legal, hoje, do Pelé, né, do Neymar, enfim, né, do Ronaldinho, na época do Ronaldinho. Então hoje se chega, lá roubam muito, né? Lá ninguém vai para a cadeia, ninguém é condenado, ninguém a criminalidade no exterior, que se fala da criminalidade do Brasil, é uma coisa impressionante, né? Parece que é um cartão postal na cabeça das pessoas, né? O crime, né? Que, obviamente, nós estamos assassinando estrangeiros no Rio de Janeiro, né? É verdade. Turistas estrangeiros. Isso afasta as pessoas do Brasil e nós vemos agora uma recuperação da economia dos Estados Unidos, nós vemos uma recuperação pequena ainda, mas da União Europeia. Nós vemos a China continuando a crescer, não na mesma intensidade de antes. Crescimento de 7%, a China crescia 12%, cresceu 7%. Pois é, veja bem. Nós decrescemos. E são potenciais compradores nossos. Então, quando eles analisam o que está acontecendo no Brasil, você acha que eles virão com a mesma intensidade para fazer negócio com os brasileiros? Há um receio, há uma perda de credibilidade. Tem duas coisas que o presidente Heitor Miller falou aqui, que é a primeira questão das pequenas empresas. Quando uma estética começa a demitir gente, uma fitness começa a demitir gente, é preocupante. Quando chega nessa base do micro e do pequeno, né, é preocupante. E isso está acontecendo em profusão. E eu acho que isso preocupa, porque além do desemprego, né, há um enfraquecimento geral do empresário. Quando, dos meus conceitos, que obviamente são capitalistas, né, eu acho que quem tem que ter toda a força é aquele que é o condutor de rebanhos, aquele que gera emprego e renda. Esse homem, o empresário, ele tem que ter toda a força e o reconhecimento governamental. Não, ele é solapado em tudo. Em item por item, é solapado no alvará, é solapado nos impostos, é solapado na fiscalização, precisa de estruturas enormes para este verdadeiro corporativismo que nós temos aí. As corporações dominam hoje o Brasil, né? Se fala hoje em reforma tributária, vou pegar toda a renda da rede do funcionalismo público ao privado, ninguém quer, porque é uma rede para que as empresas possam andar na linha. As leis são imensas, então como viver assim, presidente? Na verdade, essa questão do empresário, Paulo Sérgio, ela é histórica. Se nós retroagirmos um pouco no tempo, o que nós vemos? Lembra dos fiscais do Sarney? Quando o Sarney apontava os empresários como os grandes vilões da inflação no Brasil. E colocavam pessoas, depredavam supermercados, que remarcavam preços por situação de inflação e de compra com preços maiores, e tinha que repassar isso quase que diariamente. Essa questão das demissões, eu quero fazer uma analogia com o que tu falaste no início da nossa conversa. A notícia ruim, ela é muito maléfica, né? A questão psicológica da divulgação das coisas ruins, da crise política, da corrupção, ela tem uma intensidade muito forte, especialmente no varejo, porque retrai as pessoas. Mas porque, presidente, as coisas boas, elas pertencem a uma normalidade. O ruim é o anormal. Mas verdade. É aquela história, né? Um cachorro mordendo uma criança não é notícia. Agora a criança mordeu o cachorro, outro dia uma criança mordeu uma cobra. Foi até pro exterior. Foi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tamanho do desemprego no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, e aos nossos... A Clarice Ledur ri, mas foi? Não foi verdade essa cobra? Foi sim, da cobra foi um caso, e sorte que a cobra ainda não era venenosa, né? Mas a verdade é o seguinte: a questão do desemprego. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 2,77% das pessoas que perderam o emprego. Nós vamos chegar aí agora no dia 31, talvez com 86 mil, 90 mil pessoas desempregadas.
Mas, em contrapartida, 65 mil pessoas abriram seu próprio negócio, ou seja, fizeram uma substituição de renda, perderam o emprego e se instalaram com uma microempresa ou com uma empresa individual, gerando renda e formalizado, contribuindo para os cofres públicos, ou seja, entrando dentro da matriz tributária. Imagina que isso esteja acontecendo. Não, são números, são fatos. Então, o que eu quero dizer Mas assim... Mas isso está constatado cientificamente? Está na nossa pesquisa, nós apuramos porque isso. Porque a gente vê, olha, tem vários amigos meus aí que Paulo, isso perderam emprego, abriram empresa e gastaram os últimos tostões. Não, mas na verdade, assim, a gente tem uma notícia, quando nós estávamos à frente do Sebrae, hoje o presidente Speroto está lá, da duração das empresas hoje, a sobrevivência delas está crescendo, ou seja... A sua notícia, o senhor teve a felicidade de dirigir o Sebrae no momento que a economia andava bem ainda. Não, é verdade, mas o que está acontecendo agora, e por isso que nós temos que chamar a atenção, que a grande maioria das pessoas não sabe disso. E aí chega a notícia, eu não estou culpando a imprensa, não estou culpando ninguém, chega, o desemprego é o outro lado da história. Então nós perdemos de massa salarial, de fato, 2,77%, que esses 2,77%, 70% arrumaram uma outra forma de renda. Então a nossa massa salarial, ou seja, o que as pessoas ganham formalmente, foi muito pouco, ou pouco afetada, né? E isso faz com que as pessoas ainda tenham recursos. Só que a notícia negativa retrai as pessoas e elas esperam para ver o que vai acontecer. Claro, aí o senhor tem razão, porque esta crise institucional, política e financeira gera a crise psicológica. A população está vivendo uma crise psicológica, Verdade. que é a quarta crise que... É a decorrência de todas as outras. E tu falaste isso no início da nossa conversa. O malefício, assim, é quando o agronegócio, quando acontecem muitas chuvas, a Emater, a Farsul, o Senar diz, olha, a nossa produtividade foi afetada, nós vamos perder 40%. As pessoas imediatamente se retraem e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, a notícia ruim, ela é muito maléfica e o fato psicológico dela retrai negócios. E por isso que eu dei a notícia boa. Existem indicadores reais que 2016 o varejo pode retomar os negócios e nós podemos crescer até 2,5%. Isso não é invenção, os números mostram. Agora, quando os números... Então, vou lhe fazer uma pergunta. Hoje, se viesse uma notícia assim, caiu o executivo, os líderes do executivo e do parlamento brasileiro, a senhora acharia boa ou ruim a notícia? Olha, eu arriscaria que dos 2,5% que nós estamos prevendo, que é possível crescer em 2016, iria para 5%. Porque existe uma crise de confiança, de credibilidade. As pessoas estão receosas com os governantes que aí estão, porque todo dia... O senhor acha que então não é uma notícia ruim? É uma notícia, na verdade, seria uma notícia que transformaria o cenário econômico. Mas ela é boa ou ruim? Não, quando transforma o cenário econômico, nós que somos empresários, empreendedores e todos que são capitalistas, que dependem de empregos, da produção, da produtividade, é uma notícia muito boa. Por quê? Porque houve um desgaste natural. Mas então eu vou ampliar o meu leque aí nesse bate-papo muito gostoso com o presidente Vitor Koch do FCDL. Vamos imaginar que isso aconteça. Quem assume? Existe luz no fundo do túnel? Vamos pegar esse último movimento que tivemos aí no Brasil, que foi menos de 20% do que aconteceu em abril. Eu, no meu entender, as pessoas não foram às ruas, porque elas ainda tinham tábua de salvação, imaginavam que um ou outro pudesse ainda ajudar, que pudesse ter um golpe militar, que muita gente se assentava nisso, os militares já descartavam, a presidente botou lá no Ministério da Defesa um comunista para comandar milico, então aconteceu todas essas coisas. Então as pessoas se distanciaram da tábua de salvação, elas não têm, então elas vão entrar no mar para quê? Num movimento desse, porque não vão encontrar uma tábua de salvação. Então é isso. A notícia ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende de quem entre, depende de quem vai ocupar as posições. Porque, pelo quadro que nós estamos vendo, eu não vejo solução, presidente. Eu não vejo competência para fazer isso. Porque os homens que poderiam assumir, né, esses não querem. Né, que aí entra o empresariado brasileiro. Na verdade, nós temos no país muitos valores. Nós temos muitos homens austeros e mulheres
probas e com competência para assumir, sim, qualquer cargo na esfera governamental. O que existe hoje dentro dessa crise... Mas na política sim, tem? mas na crise política houve um desgaste de todos os partidos em razão de acordos feitos, e isso é que é importante numa reforma política. Essa exoneração ou extinção desses acordos de partidos, de somar partidos para se ganhar projetos, votos, transformações. Isso sempre existiu, sempre existiu. Ganhou nome lá no Fernando Henrique Cardoso, em nome da governabilidade. Então isso é uma crença que existe hoje. Se você falar com as lideranças da Argentina, do Uruguai, eles dizem, olha, o Brasil só é governado com esse tipo de negócio, né? Por que isso? Porque nós não temos austeridade, ou seja, nós não temos uma linha de condução do nosso país, ou seja, gestão profissionalizada, né? Onde o presidente lidera o processo e pessoas competentes à frente precisam desenvolver a sua área, e nós não temos isso hoje. Mas nós temos sim valores no Brasil que podem assumir a presidência da República, a presidência da Câmara, a presidência do Senado, nós temos lideranças competentes dentro da esfera política. Mas esses... Mas o que o senhor está vendo os deputados se esbofetearem, né? Mulher bater em homem, como se observou na Câmara, cabeçada, palavrões de toda ordem, uma ministra senadora atirando vinho na cara de um senador. O senhor acha que nós ainda temos esperança em pessoas dessa natureza? Não, quando há um agrupamento de pessoas, sempre se distinguem algumas, e existem algumas que deveriam ser exoneradas do grupo. São pessoas despreparadas, que não têm, você foi do futebol e esse termo se usa, não tem envergadura, né? Não tem diplomacia. O Caiado é um homem que tem envergadura? Olha, eu não conheço o Caiado, só das declarações, das posições, mas ser oposição é fácil criticar, né? Bolsonaro? Olha, na verdade, assim, eu não conheço essas pessoas e não gostaria de opinar, eu só escuto eles pela imprensa, não convivo com eles, não sei a conduta deles, mas eu convivo. Não, eu só estou lhe provocando para o senhor me dizer um nome. Não, mas assim, eu não gostaria de dizer. Todos nós ficamos no tem, deve ter, deve ter. Tem sim, tem nomes, mas tem nomes também que não querem entrar. Tem um que nem eu, nem o senhor, nem ninguém vai errar. Sérgio Moro. Na verdade, ele exerce um papel que lhe foi atribuído e com muita propriedade, com seriedade. Esse homem honra competência, a sua profissão de juiz. É um juiz de primeira instância, ele honra, ele é exemplar. Os exemplos desse homem têm que ser mostrados aos nossos filhos. O Sérgio Moura está coordenando esse processo, mas tem muitos Sérgios Moura dentro do Ministério Público, mas dentro dos tribunais. Nós estamos atrás. Que venham mais Sérgio Moura. Que venham, mas o processo político do país inibe as pessoas do bem adentrarem nele. Por quê? Porque elas não querem se corromper. Hoje você entra com a melhor das intenções dentro desse sistema, e o ex-presidente do Uruguai falou com clareza que o Brasil só é governável através desses acordos, né? Então uma pessoa de bem, uma pessoa proba, um gestor capacitado, entra nesse meio, ele não toma mais as decisões que ele foi educado, que é o estilo dele, mas sim o que o grupo ordena, né? E talvez a nossa presidente Dilma também esteja Os acordos pertencem ao mundo democrático, que não pode ter acordos que envolvem corrupção. Para se construir o país. Não, acordo é compra de pessoas. Exatamente. Isso é outra coisa. Agora, acordar para administrar, isso é absolutamente democrático. Né? Agora, o problema é que uns compram os outros. Esse é o problema. Acordos para gestão temerária, né? Esses que são os negócios maléficos e que prejudicam o nosso país, né? Compras de passadina, de várias negociatas que foram feitos, quer dizer, aí o acordo valeu, né? Mas o acordo para desenvolver o país, para gerar renda, para gerar emprego, para desonerar a carga tributária. Demais, né? Não, nós queremos só o que os outros países já fazem com propriedade. Não, eu estou dizendo para a cabeça deles. Cada um pensa no seu umbigo, cada um quer resolver a sua situação. E é o grande problema. problema. O Brasil é que se lixe. Vamos
Agora, para a realidade gaúcha aqui, e todo mundo que vem no programa diz: é preferível administrar o Brasil ou o Rio Grande do Sul? Todo mundo diz: é preferível administrar o Brasil. A solução é mais fácil. O senhor vê o Rio Grande do Sul nesse estado caótico? O senhor que não gosta de más notícias, né? O senhor gosta das boas. As más notícias fazem parte, Paulo Sérgio, mas eu diria não, faz parte da análise, nós estamos fazendo uma análise. Eu diria assim, hoje, como gestor, que eu preferia administrar o Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que é um problema. Assim como nós falamos no CAU, né? Conselho de Arquitetura. Conselho de Arquitetura, quando um arquiteto pega uma obra velha, ele fica encantado, né? Porque ele vai transformar aquilo. E nós vemos o Rio Grande do Sul com uma necessidade de transformação. E eu acredito que o governador José Ivo Sartori vai fazer isso. Isso são medidas muito duras e que certamente prejudicarão alguns setores que foram beneficiados anteriormente, né? Talvez medidas mais duras ainda deveriam ser tomadas, mas nós temos o atrelamento com a Constituição Federal, que deveria ser mudada, porque o que aconteceu lá em 1988? A Constituição Federal é um coxo de retalhos. É verdade. E em 1988 se concedeu inúmeros direitos, e quase nenhum dever, né? Então hoje os direitos são adquiridos, né? E tem que ser cumpridos, e a máquina está tão inchada que não adianta aumentar a ICMS como o governador fez, e que nós fomos contra e falamos com o governador. Quando a expectativa é de uma arrecadação de 2 bilhões, isso não vai acontecer, porque aumenta o preço do produto e a pessoa compra menos. Eu tenho algumas ideias, presidente, eu não sei se o senhor concorda. Eu primeiro concordo com o Getúlio Vargas em poucas coisas. Uma delas é o seguinte: só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano. O problema é que o ser humano vive uma situação tal hoje que a benemerência está aí, tem muita gente que prefere a benemerência, tem filhos que não viram o pai trabalhar nem o avô, então eles não sabem nem o que é o trabalho e vão viver de benemerência. Mas sem trabalho, quando me pergunto qual é a coisa mais importante da minha vida, é o meu trabalho. Por ele eu faço qualquer coisa. Né? Não é a família, não é a família, não. Sem trabalho não existe nem família. Né? Essa que é a verdade. Agora, em termos de administração, nós temos que fazer uma mudança radical no país. Primeiro, é acabar urgentemente com as estabilidades. Essas que estão aí, direito adquirido, não adianta mudar, mas daqui para frente tem que voltar a CLT. Volta a CLT, volta a meritocracia, acaba com os corporativismos, descobre qual é o salário justo para o professor, que tem que ganhar bem, que nós não sabemos quanto tem que ganhar um professor. Nós não sabemos dimensionar a importância aí, o quadro de professores, que me desculpe os professores, mas o quadro dos professores hoje, em grande parte, está desabilitado para o exercício da função, tanto é que o resultado da formação das crianças é catastrófico. O Estado tem que ser um Estado mínimo. Ele não tem que ter escolas, ele tem que pagar vagas nas escolas privadas, e aí essas escolas privadas vão gerar mais empregos privados, vão desonerar o Estado. Nós não podemos ter brigadianos, eu cito brigadiano, mas qualquer outra profissão, com pessoas com 48, 50 anos se aposentando. Eu estou com 65 aí, véspera de 66, eu já cheguei à conclusão: morro trabalhando, eu trabalho morrendo. Eu não vou me aposentar nunca, não posso. Então, por que o Estado pode ser essa viúva em que todos querem mamar? Não é possível, né? Eu concordo e assino embaixo em tudo que você falou. Enquanto nós não tivermos um regime pago, ou seja, a remuneração através da produtividade, como é dentro do regime capitalista, nós não teremos estabilidade no nosso Estado. O aumento pode vir de impostos e terá que vir, e cada vez mais, porque o sistema... Cada vez mais menos pagam a conta para mais usufruir. Exatamente. E esses cada vez mais menos pagam para mais usufruir. E essas pessoas não aguentam mais. Hoje, com a aplicação da gestão, quando você tem indicadores e mostra o resultado imediato, as empresas hoje de sucesso, elas têm indicadores claros. E chega num momento que o empresário vê que o negócio dele não é mais rentável, que os tributos, as leis trabalhistas, os órgãos fiscalizadores, como por exemplo o Inmetro é severíssimo. Ele adentra as lojas e atua Quantas fiscalizações uma loja recebe hoje? Inúmeras. Por que não tem uma fiscalização só?
É verdade. Para não encher o saco. Eu sei que tem lojas que são 5 fiscais batendo na loja, que é um massacre do empresário, é um massacre. O cara não tem tempo nem de trabalhar. É saúde, segurança, a questão sanitária, da metrologia, sanitária, ambiental. Ambiental, e, enfim, e todas elas, né? E especialmente uma coisa que nos incomoda muito, que existe um estatuto da micro e pequena empresa, esses órgãos, eles entram nas lojas e atuam, ou seja, multam. Quando era para fazer uma notificação para esse empresário corrigir o erro e em 30 dias voltar para ver se houve a correção, e aí sim a multa. Mas não, visitam e a multa já vem logo, né? Quer dizer, cada vez mais está sendo dificultada a atividade de empreendedorismo. Nós conseguimos, com muita luta, conseguimos conquistar a utilização de uma única maquininha de cartões nas nossas lojas, o que economiza aluguel, enfim, taxas que são cobradas dos lojistas. Mas cadê aqueles que regulam esses juros? Não, numa máquina você pode colocar todas as bandeiras, né? E isso criou uma concorrência e fez com que as taxas reduzissem. Mas veja bem como é uma situação que onera as pessoas, né? Tanto o preço final... Agora, há pouco foi decidido no Supremo Tribunal Federal de que nós não podemos dar descontos para o cliente que vem com dinheiro ou com cartão de crédito. Quando nós vendemos no cartão de crédito, leva 32 dias para o lojista receber esse dinheiro. Quer dizer, 32 dias com a inflação já atingindo 2 dígitos, quanto vale? Então, quando o cliente vem na nossa loja com dinheiro, por que nós não podemos conceder 5 ou 10% de desconto? Mas não pode. Quem é que... A pergunta fica aí, eu gostaria que os responsáveis... Não, e a liberdade... As liberdades, como diz, a liberdade comercial. É verdade, né? Se eu quiser ir lá discutir um preço contigo... Na Constituição Federal diz isso, né? O livre comércio. Claro. Né? Então eu pergunto, cadê aqueles que regulam as taxas de juros? Quando você não consegue, não recebe, por exemplo, um funcionário público, o Sartori, o governador Sartori, não tem condições, a Fazenda não tem condições de ter o dinheiro para pagar o salário, não paga no dia, o cartão dele vence no outro dia, e ele não consegue pagar, entra no rotativo, paga 400% ao ano. Quanta injustiça, né? E aí eu pergunto, a gente comandado por um partido popular, né? Então, fica a pergunta no ar. Bom, alguns índices, presidente, porque revelou aqui que o bom presidente da FEComércio, o único setor que cresceu no comércio foi de medicamentos. Verdade. Os outros todos caíram. Revelou o Heitor Miller que essa recessão é a maior em 114 anos. Só em 1901 tivemos uma recessão maior que essa, né? Quer dizer, são números assustadores. Aí o senhor me diz que não pode dar notícias ruins, mas são números que não dá para... Nós não podemos enganar a sociedade, né? Tem que revelar esses números. Os senhores mesmo, os balanços que fizeram nas respectivas federações, mostraram isso. Os analistas financeiros foram muito claros, tanto André Nunes, lá da Fiergues, como o Marcelo Portugal... O Eduardo Starosta. O Eduardo Starosta, na sua... Todos eles fizeram uma análise muito precisa disso e preocupante. Sim, esses são os indicadores, mas eu não sou contra dar notícias ruins, né? E eu sempre digo, no movimento lojista, quando você faz uma crítica, na mão esquerda você leva a crítica, na direita você leva uma sugestão de melhora da situação, né? E o que nós vemos aí hoje, que eu falei, é o seguinte: a massa salarial do Estado do Rio Grande do Sul ainda foi pouco afetada. Por quê? Nós vivemos um ciclo muito positivo, né? Que vem lá desde 1984, né? 94, aliás, melhor dito, quando nós tivemos aí o Plano Real. Então, houve uma recuperação, os produtos entraram numa realidade de preços, de concorrência, hoje a concorrência é globalizada, então, mantendo-se a massa salarial, se desenhando uma equação, estratégias de marketing, atendimento qualificado, gestão qualificada da empresa, entendendo o cliente, entendendo o mercado, as tendências, eu afirmo com certeza que 2016 pode sim ser um ano da recuperação, não voltando aos índices lá de 2011, né? Quando houve lá em 2010, especialmente um pico nas vendas, que foi algo anormal, porque houve o incentivo do governo retirando
IPI, de veículos, de eletrodomésticos. Sim, aumentando, né, o crédito. Então, o que eu digo é o seguinte, a massa salarial está mantida, a tendência eu não estou afirmando aqui que nós chegamos no fundo do poço, mas a queda é muito acentuada. E aí eu faço referência à situação psicológica das pessoas. O que vai dar se cair a presidente? O que vai dar se trocar o governo? Então as pessoas se retraem. Agora, quando as coisas começam na normalidade, mesmo que em baixa, a tendência é de recuperação, né? Então, por isso que eu afirmo que há condições sim, e eu acredito naquilo que tu falaste também. A força está no trabalho, né? E o povo brasileiro, e o povo gaúcho especialmente, é trabalhador, é honrado, é compromissado, né? E competente. As pessoas que trabalham, elas são competentes, porque elas se mantêm. Inclusive, no comércio, nós temos uma carência de pessoas habilitadas, né, para tratar do nosso maior patrimônio, que são os clientes. Então, existe ainda oportunidades para competentes, né? Existem oportunidades para pessoas que querem produzir, né? Agora, nós precisamos redesenhar e nós precisamos moralizar a nossa questão política. Então vamos ao ponto final, presidente. Vamos ter mais 10 minutos aí para encerrar e assinar todo esse bate-papo nosso, que está muito bom aí, em nome da FCDL-SPC, Sescom RS e a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Sescom RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Presidente Vitor Augusto, o senhor gosta do Augusto? Gosto muito do Augusto. Né? Sim, tem gente, o Streck, por exemplo, é Adroaldo Marli Streck. Ele tira o Marli do nome dele, não gosta do Marli, não sei porquê. Então, o senhor gosta do seu Vitor Augusto Koch. Eu gosto. Diz o Rogério Mendelski, mas Rogério Valls Mendelski, né? Ele é parente do Ibsen Valls Pinheiro. Sim. Né? Então, ele diz que o homem, para ter sucesso, tem que ter 3 nomes, né? O Augusto eu gosto muito, a minha avó era Augusta e o meu filho é Augusto. Tá bem o teu filho, né? Tivesse um ano complicado com ele, mas graças a Deus. Há poucos dias no Mérito Logista e as pessoas ficaram muito gratificadas e nós também, a nossa família é muito gratificada pelas orações, pela força positiva que foi. Ontem à noite comentamos isso com o presidente Esperotto, né? A corrente positiva que foi feita aí para a recuperação dele. A oração. Mas parabéns, o senhor foi muito forte, foi um pai muito presente. Muito obrigado. Nós realmente passamos por momentos muito difíceis em 2015. E aí eu aproveito o teu programa para deixar uma mensagem a todos que nos escutam. Muitas vezes as pessoas colocam em dúvida o poder de Deus, né? E Deus, ele está lá, pronto para ser chamado, para ser convidado para participar da nossa vida. E nós convidamos, e tu ajudou a convidar ele para curar o Augusto, né? O Augusto sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo. Esteve 9 dias em coma, né? Teve uma lesão muito forte na cabeça e está completamente recuperado. Um pouquinho da visão periférica ainda, médicos excelentes, Hospital Mãe de Deus de excelência, o tratamento, né? Toda a amizade de vocês, o carinho de vocês, fortaleceu a nossa família e recuperou nosso filho. Agora, o segredo está num só. Chame a Deus, que Deus, ele é muito forte, ele age. Agora ele espera por nós, né? E nós fizemos isso e ele nos atendeu na íntegra. E a hora não pode fraquejar, é na dificuldade, é nesse ponto, até usando esse acidente trágico com seu filho, que realmente trouxe dissabores, mas tem que mostrar a força do homem. É na crise, é nesses momentos como este, que quem comanda, né, tem que ter presença, tem que ter força, tem que ter vitalidade para conseguir recuperar. Isso vale para a saúde dos nossos filhos, isso vale para a crise numa empresa, isso vale para uma crise governamental. Aí entra o poder do homem. Porque nós fomos abençoados, aqui nós não temos furacões, não temos vulcões, não temos maremotos, não temos tsunamis. O nosso tsunami, o nosso maremoto, o nosso vulcão, o nosso furacão é o homem. É o homem, ele causa tudo. Lá em Mariana foi causado pelo homem. Lá na Boate Kiss foi causado pelo homem. Pode observar, as tragédias do Brasil são todas originárias do próprio homem. Isso é lamentável. Então nós temos que mudar a cabeça do homem. Então o senhor, com esse seu exemplo que trouxe aqui, e até por isso que eu fiz questão em falar nisso,
né? Porque sirva de exemplo para todos nós, né? Alguém tem que ter a cabeça fria, alguém tem que coordenar as coisas para que elas se ajustem e a gente consiga o objetivo. Né? É verdade. Que até as recuperações nas crises no momento de dificuldade. É verdade. E aí é que a gente se reporta novamente para a liderança. A liderança, eu não entendia nada de medicamentos, de tratamento do Augusto, mas eu confiei em pessoas competentes e que fizeram isso. E assim os nossos líderes do Brasil devem fazer. Eles devem se limitar à liderança, comandar o processo e botar pessoas competentes. E aí eu aproveito, como nós estamos finalizando, Paulo, eu sei que tu me considera muito otimista, muito positivista e que eu tento não mostrar o lado ruim das coisas que acontecem por si próprias e por interferência do homem por falta de gestão e planejamento, né? Eu convido as pessoas que estão nos vendo agora nesse momento adentrarem no nosso grupo, no grupo de construção, no grupo de desenvolvimento, no grupo de oportunidades, de pessoas do bem, né? Que sejam transparentes, que troquem ideias, que construam em conjunto, porque quando nós estamos somados, os nossos objetivos são alcançados com maior facilidade, mas com maior celeridade. Então, existem muitas pessoas do bem. Vamos ajudar o governo estadual, vamos ajudar o governo municipal, cada município que nos assiste aqui agora, vamos orar e vamos torcer para que o governo federal se ajuste, seja quem for o nosso governante, né? Mas que ele tenha sabedoria para escolher pessoas certas no comando desses setores tão importantes produtivos que nós temos. Estamos a 3 minutos do final do programa. Eu estou me lembrando do Augusto, né? Vitor Augusto Koch, seu filho Augusto. Podia ter um prefixo musical. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo Augusto da paz. E na bandeira. Na bandeira, né? E eu canto ele a cada 15 dias. Sabia, Paulo? Porque eu faço parte do Lions Clube Três Coroas. Então, quando nós iniciamos lá a nossa reunião, nós cantamos o hino à bandeira. E no final também a gente canta o hino à bandeira. Bom, mas o senhor não respondeu por que Três Coroas? Três Coroas é porque a origem do nome era um pinheiro de 3 copas, era para ser Mundo Novo, e que tu sabe que tem o time do Mundo Novo lá, que tu apitou vários jogos, né? E que, então... Eu apitei Mundo Novo de Três Coroas e Fortes e Livres de Mussum. Olha só. O que achou desse jogo? Isso era um clássico, né? Era, mas o clássico maior era Mundo Novo e Igrejinha. Igrejinha. Aí pegava fogo o negócio. Não, imagina, Mundo Novo e Fortes e Livres. Mas um campo muito bonito, lembra disso, né? Um campo grande, né? E o Inter e o Grêmio jogaram várias vezes lá, né? Mas Três Coroas é uma cidade ordeira, progressista, trabalhadora, pessoas boníssimas. É claro que eu sou suspeito de falar por ser de lá, mas é uma maravilha morar em Três Coroas. Bom, presidente Vitor Augusto Koch, do nosso FCDL, as câmeras, microfones estão à sua disposição para se dirigir a seus associados aí em todo o Rio Grande do Sul e aos seus clientes, né, que é o nosso público telespectador, os clientes do varejo de Porto Alegre, né, dos lojistas de Porto Alegre e de cada cidade do Rio Grande do Sul. Eu diria para os meus colegas varejistas que a condição, digamos, fundamental para a gente mudar esse cenário é a organização, é adotar ferramentas de gestão, é ter planejamento estratégico, é primar pela liderança, e essa liderança comandando a implantação da metodologia e uma equipe altamente treinada, capacitada e comprometida. Esse é o segredo. Atender bem faz com que a gente fidelize e continue vendendo, né? Aos nossos clientes, que procurem sempre o melhor negócio, a loja da sua confiança, quando houver qualquer problema que possa trocar lá o seu produto, ter segurança na compra, né? E as coisas vão melhorar sim, 2016, basta acreditar na força do trabalho e da organização. Estamos aí quase 7 da noite, né? E daqui a pouco teremos aí a ceia de Natal. O senhor vai à Missa do Galo, porque no interior ainda tem, né, a Missa do Galo.
Normalmente eu assisto... Eu ia quando era garoto lá em Cachoeira. Eu assisto a Missa do Galo na TV. Na TV. Mas a gente tem um momento em casa. Você vai passar em casa. É um momento em casa. Qual é o cardápio em casa? Sempre é o Chester ou o peru. Um deles vai para o forno, né? Mas é um momento ímpar de introspecção da nossa família e aonde a gente então se aprofunda, especialmente se alegra, né, nessa data comemorativa do nascimento de Jesus Cristo e que tem feito muita coisa boa e diariamente para nossa família. Presidente, se o senhor tivesse que pedir um desejo agora no Natal, o que o senhor pediria ao Papai Noel? Ou pediria a Jesus? Olha, ou aos dois? Eu pediria a Deus, né, e ao Papai Noel, que é o nosso símbolo, comercial, enfim, de presentes, então, de que haja estabilidade no nosso país, que os governantes tenham discernimento, que as vaidades e os interesses pessoais sejam deixados de lado para que o coletivo seja atendido e para que a população brasileira, gaúcha, não sofra, e que nós temos sim soluções e, como tu falaste, o homem é que tem o comando. Presidente, Feliz Natal para o senhor, para a sua família. Obrigado, Paulo. O ano de 2015 está passando. Eu sei que o senhor foi um vitorioso nesse 2015. Verdade, um abraço especial, muito especial lá para o Augusto, lá pela recuperação que ele teve. Muito obrigado, e para toda a sociedade do comércio varejista do nosso Rio Grande do Sul. E assim nós estamos encerrando mais este líder gaúcho aqui entre nós, esta série de programas é um balanço de cada atividade e o que vai pelo Brasil, Rio Grande do Sul, em comparação até com o mundo, nesta série As Lideranças Gaúchas. Quero agradecer a sua atenção, tenha uma feliz noite de Natal, é uma noite da família, diferente um pouco do Réveillon, onde a gente mais vive com os nossos grupos sociais, né? Mas essa particularmente é da família. Então é em família que vamos desejar a cada um dos nossos amigos pampianos aqui um Feliz Natal. Sejam muito felizes, tenham uma belíssima noite, né? E que venha 2016 na sequência, que nós estaremos preparados para vencer esta batalha, tal qual o exemplo trazido aqui pelo presidente Vitor Augusto Coca. Obrigado, boa noite, Feliz Natal. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Sescom RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil.